Nas comemorações do Dia Mundial do Teatro, a 27 de março, o Centro Cultural Regional de Santarém organizou um ciclo de debate sobre a importância cultural do destruído Teatro Rosa Damasceno, mas também sobre a figura e obra da atriz Rosa Damasceno, intitulada a exposição Rosa Damasceno, uma atriz de teatro. Graça Morgadinho explica a exposição no Fórum Mário Viegas, que pretende dar a conhecer a obra e a figura de Rosa Damasceno. Nós sentimos há uns anos esta parte que havia um desconhecimento, sobretudo da população mais jovem da cidade e de alguns também já de outra faixa etária, de que a figura de Rosa Damasceno era de uma atriz. E também quisemos dar essa componente didática a este espaço de debate. No fundo, dar um enquadramento com uma exposição que nos falasse da grande atriz que foi Rosa Damasceno, que foi no seu tempo comparada a uma Sara Bernard. E, portanto, foi realmente uma atriz muito importante do Teatro Nacional portanto, dar a conhecer isso aos jovens da nossa cidade e à população da nossa cidade, falar da sua biografia. Fomos ao Museu do Teatro, pedimos realmente que nos facultassem algumas fotografias da atriz Rosa Damasceno, que na altura eram fotografias de estúdio, não é? Estamos a falar do século XIX, e mandámos ampliá-las com o apoio da Junta de Freguesia de Marvila, aqui da cidade de Santarém, e demos a conhecer este rosto da atriz Rosa Damasceno, que acabou por dar nome ao teatro da nossa cidade, Teatro Rosa Damasceno, quando um dia veio a Santarém representar uma peça que se intitulava Amigo Fritz, 3 anos depois do Teatro Rosa Damasceno ter sido inaugurado, e as pessoas gostaram tanto dela, aplaudiram-na tanto, que resolveram dar o seu nome ao teatro, que antigamente se chamava Teatro de Santarém. Então passou a chamar-se Teatro Rosa Damasceno, em homenagem à Rosa Damasceno e ao seu marido, Eduardo Brazão, que foi sócio honorário do Teatro Rosa Damasceno. A importância cultural do Teatro Rosa Damasceno, da arquitetura ao seu lugar cultural na cidade e os caminhos para a sua recuperação após o incêndio de 10 de março de 2007 foram os aspectos do debate. Esta exposição serviu quase de enquadramento a um debate mais alargado sobre a necessidade de devolver o Teatro Rosa Damasceno à cidade, devolver de que modo, e também, de alguma forma, falar sobre a importância arquitetónica do Teatro Rosa Damasceno. Ontem debatemos essa parte, não é? Portanto, a arquitetura do Teatro Rosa Damasceno, a obra do arquiteto Amílcar Pinto e a importância dessa obra, portanto, como joia do movimento modernista em Portugal, e chegámos à conclusão de que realmente o Teatro Rosa Damasceno foi uma obra muito importante e tivemos a noção do valor também do que perdemos em 10/3/2007, quando o teatro ardeu. E também ficámos com a noção de que há um movimento de cidadania que pretende que o Rosa seja devolvido à cidade. Não o Rosa com os 1.320 lugares, é evidente, que tinha no seu início, mas um Rosa que seja um espaço de memória da cidade, onde os cidadãos se revejam nas memórias da cidade, nas suas raízes, e que seja um espaço de média dimensão, seja um teatro e que seja devolvido à cidade, embora com outras valências, é evidente. Portanto, não vamos pensar, nem é pensável que o Teatro Rosa Damasceno seja um espaço para a cidade tal qual ele era antigamente, porque essa funcionalidade, ao ser devolvida à cidade, seria muito difícil de gerir com aquela dimensão, mas que deve existir como espaço na cidade de Santarém e deve ser devolvido aos cidadãos. Jorge Custódio, um especialista em museus, património e história, trouxe a preocupação do abandono dos espaços, o que significa logo a seguir derrocada. Por isso, o teatro e a cidade estão ligados por um forte laço cultural que urge repor com a recuperação do Rosa Damasceno, que pertence a um movimento arquitetónico internacional de salvaguarda. De um sentido, portanto, de conferir ao Teatro Rosa Damasceno um lugar cimeiro, não só na arquitetura do século XX, como também, portanto, o lugar que ele desempenhou na memória e também no futuro pode desempenhar na continuidade da atividade teatral ou de outra atividade que eventualmente se eleja como atividade principal para poder, portanto, assumir as suas funções.
porque o que interessa fundamentalmente, neste momento, é a sua recuperação, o seu restauro, a sua recuperação. E isso pressupõe um critério, um programa e uma análise e estudo que vise, sobretudo, dar o sentido do que é que ele significa, não só em termos nacionais, como também em termos ibéricos, porque ele também tem um lugar ibérico. Não é? Pode especificar melhor? Na medida em que ele representa um momento fundamental da arquitetura do movimento moderno, que é uma arquitetura que tem um movimento internacional de salvaguarda, que é o DOCOMOMO. E o DOCOMOMO, portanto, neste momento tem uma espécie de antena em Barcelona. E em Barcelona, o Estado português está diretamente relacionado com esse organismo internacional, através, portanto, que é um organismo não governamental, mas que tem um papel no inventário e na salvaguarda e na conservação de todos os imóveis que pertencem, classificados e de valor artístico, no âmbito, portanto, desta lógica construída nesse período. Não é? Lígia Batalha confirma através das suas memórias a importância do Rosa Damasceno na cidade. Olha, a recuperação, o Rosa Damasceno, desde que eu me lembro e moro cá há muitos anos, foi sempre um ponto de referência na cidade. Não só pela sua arquitetura, que é única, faz parte de um período da arquitetura portuguesa, a Art Déco, do qual já resistem muito poucos exemplares. A mim pessoalmente diz muito porque foi um espaço onde eu fiz a minha festa de finalistas, participei em eventos e conheci-o por dentro em termos de bastidores e etc. Por aí fora. Acho que é uma coisa que se perdeu um bocado em termos de vivência do espaço escola. Este ir representar para o exterior e toda a animação que circundava este tipo de eventos. Em termos do nosso património, como já disse, é uma peça única. Todos os estudantes, todos os alunos deviam conhecê-lo, valorizá-lo e saber o que é que ele representa em termos arquitetónicos e em termos culturais e depois também estudar um pouco da atriz que lhe deu o nome, porque eu julgo que se sabe muito pouco a respeito dela. Foi uma jornada de debate e reflexão que procurou juntar diversas sensibilidades para abordar a importância cultural do teatro, a sua história e arquitetura. Está em curso uma recolha de assinaturas para apresentar ao Ministério da Cultura uma petição que procura saber que solução pode ter a reabilitação do Teatro Rosa Damasceno, em Santarém.